Olá pessoal, estamos começando mais um Dica de Ouro, para você que sempre acompanha aqui a nossa programação da nossa TV Câmara, sempre trazemos aqui especialistas para tirar as suas dúvidas, né, aqui no nosso Dica de Ouro. E hoje nós estamos recebendo aqui o Bruno Bezerra, ele que vai tirar muitas dúvidas suas e vai falar hoje fisioterapeuta, não é isso, Bruno? Se apresenta aqui para nosso público aqui da nossa TV Câmara, falando quem é você e sobre a sua, modalidade, o que você hoje tem para nos apresentar. Certo. Então, bom dia, Anderson, né? Agradeço pela oportunidade. Bom dia, pessoal que está acompanhando, né, a TV Câmara de casa. Eu me chamo Bruno Bezerra, sou natural daqui de Currais Novos e sou fisioterapeuta neurofuncional, né? E fisioterapeuta, né, que é especialista que se dedica, né, ao atendimento de pessoas com condições de saúde neurológicas, o quê? Doenças e lesões do sistema nervoso, como a gente tem, né, de maneira mais abundante, as pessoas com sequelas de AVC, pessoas com a doença de Parkinson, lesão medular, esclerose múltipla, esse público, né, que eu sou dedicado a estudar e atender. Bruno, como foi que você escolheu esta área e o que foi que motivou você a seguir como fisioterapeuta neurofuncional? Então, Anderson, né, lá atrás, ano passado, né, quando eu estava pensando, né, então, o que é que eu quero fazer da minha vida? Com o que é que eu quero trabalhar, né? Pensava nas possibilidades, né? Eu pensava logo: "Não, eu não quero trabalhar no computador, não quero trabalhar com papel, eu quero trabalhar com gente", né. Então eu me direcionei logo para a área da saúde. Então na área da saúde o que é que eu quero, né, fui assim afunilando, sabe. Ah, e eu acabei escolhendo a fisioterapia, né. Então uma das melhores escolhas da minha vida, né, uma profissão que eu amo, né, e dentro da fisioterapia, né, você vê que tem um percurso, assim, de algumas decisões, né. Dentro da fisioterapia, primeiro eu me permiti, né, vivenciar todas as áreas que eu podia, né, dentro do curso, né, e por questão de afinidade, de identificação, de 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 contato, de conhecer, né, a área, né, me dediquei pra fisioterapia neurofuncional. Desde sempre eu nunca fui muito fã do ambiente hospitalar, né. Então foi uma coisa que eu logo pensei assim: "Não, não quero ir pra terapia intensiva, não quero ir pra esse ambiente, né. Quero ir pra uma coisa mais ambulatorial", né. E aí eu fui pra residência, por isso eu escolhi essa residência também, eu fiz a residência, em cuidado à saúde da pessoa com deficiência, lá no Instituto Santos Dumont, em Macaíba, que era um centro de reabilitação, né, lá é um centro de pesquisa e reabilitação, né. E na parte de adultos e idosos, né, onde é a minha linha, lá atende, especificamente pessoas com doença de Parkinson, pessoas com lesão medular, né. E aí, a parte dessa vivência, né, eu meio que confirmei, né, a minha escolha dessa área e segui essa trilha, né. Depois em mestrado eu pesquisei muito com pessoas com lesão medular, né. Depois eu voltei para aqui para Novos, comecei a trabalhar no CER, né, onde eu trabalho hoje principalmente com pessoas com sequelas de AVC, doença de Parkinson, pessoas amputadas, né, com no doutorado, onde eu tive muito contato também com pessoas com esclerose múltipla e esclerose lateral amiotrófica, né, então construí, desde da afinidade, né, do contato, da experiência, do estudo, um percurso todo com esse público, né, e hoje, né, agora estou expandindo, né, meu leque de de serviços, de propostas, né, com a Neuroreabilita, né, que é tentando levar toda essa experiência, né, todo esse estudo para aplicar aqui em Currais Novos, que é uma coisa, assim, que muita gente que sai daqui para estudar, né, tem vontade de voltar e tem vontade de fazer bem a quem é daqui, né. Então, tentando voltar e deixar esse conhecimento aqui. Muito bem. Existem diferença no tratamento de pacientes adultos e crianças com disfunções? Sim, sim. É um público bem diferente, né. A gente uma coisa que a gente fala aqui, uma criança não é um adulto pequeno, né. E um adulto não é uma criança grande, né, tem muita diferença, né. Desde a da perspectiva de você ver, doenças, lesões específicas para cada um, desde o perfil, né, o perfil da criança, a gente tem que ter uma abordagem mais lúdica, mais diferente, a gente tem que
cuidar de uma pessoa que é uma criança, né. E da abordagem do adulto também, né, que às vezes já tem toda uma história, já tem um contexto, já é aquela pessoa, né, quando acontece alguma condição, lesão, doença, é uma pessoa que já lida com algumas perdas, né, a pessoa que a gente já vê que muitas vezes tem uma condição de saúde já neurodegenerativa, né, que vai se desgastando, então é uma abordagem muito diferente para cada caso. Pronto, que recado você deixaria para familiares e cuidadores de pessoas com disfunções neurológicas? Então, é que a família, ela é uma ela é uma base, né, muito importante para tudo, né, inclusive para o cuidado em saúde, né, pra reabilitação. Como eu já citei, a reabilitação não é uma coisa que acontece naquela hora que você está com o terapeuta, né, é uma coisa que tem que acontecer diariamente, né, na casa da pessoa. Então a gente vê que a família tem um grande impacto na recuperação, né, e essas pessoas que têm, sequelas neurológicas, elas precisam na maior parte, de algum suporte da família, de mesmo que seja de um incentivo, né. Então, a família é uma grande participante do cuidado, né, e da recuperação. Pronto, o terapeuta neurofuncional, fisioterapia, né, o pessoal está sentindo uma dor, tô sentindo uma dor, a gente até tem bastante pessoas, assim, no nosso relacionamento, o pessoal: "Tô sentindo uma dor", mas essa dor aí já é uma dor neural, é isso? Aí você vai como é que você quais são os sinais hoje para uma pessoa hoje dela de ter esse diagnóstico e para procurar você? Tipo, eu tô sentindo uma dor no corpo, físico, mas aí na minha mente, como é isso aí? Como é? A pessoa nasce com essa dor e ela adquire essa dor e para lhe procurar, como é que ela faz? Então, nesse caso, né, um exemplo hipotético de uma pessoa com dor. A dor ela tem várias causas, né, várias origens, né. Pode ser uma dor musculoesquelética, né, que assim, já por ser fisioterapeuta a gente já é um profissional que lida com dor, né. E existem casos mais específicos de dor, como por exemplo, a dor neuropática, que é uma dor ocasionada, né, por lesões, por complicações no sistema nervoso. Aí a gente pode dar uma atenção mais especializada nesse caso, né. Neuropática é uma pessoa que, sofreu um acidente, ficou paraplégico, né, vai ter aquela sequela, vai ter aquela perda de força, perda de sensibilidade e uma sequela comum também é a dor neuropática nesse caso, né. E hoje, né, aqui em Currais Novos que eu trabalho tanto no CR2 APAE, como também na Neuroreabilita, né, que é o meu espaço, né, que fica lá na Avenida Presidente Getúlio Vargas, 220, né, e a pessoa com, essas condições, essas doenças, lesões neurológicas, pode estar procurando o atendimento lá na Neuroreabilita também. Achei interessante a questão da reabilitação, né, essa palavra-chave, reabilitação, neuroplasticidade, coisas desse tipo, porque quando a gente está estudando, a gente lê, tem pessoas que elas vão criando dentro das suas crenças também. Eu não po eu como é que eu faço para me recuperar? Aí vocês que têm essa habilidade, que tem essa atividade, vai e trabalha a mente da pessoa dentro da neuroplasticidade, é isso? Isso, assim, toda pessoa que tem uma condição de saúde neurológica, né, uma lesão ou uma doença, como eu falei, que necessita de reabilitação, a gente vai tentar explorar isso. Por quê? Como é que trabalha o fisioterapeuta neurofuncional? A gente não trata a doença, né? A gente trata a pessoa. A gente trata a consequência da doença, né? É uma queixa muito comum que a gente trabalha. Pessoa, dá o exemplo do AVC de novo. A pessoa sofreu um acidente vascular cerebral. E ela chega pra gente às vezes, né? Eu tô com dificuldade de andar, eu não tô conseguindo andar, né. Então, eu não vou tratar o AVC, eu vou tratar a queixa da pessoa, né, a dificuldade de andar, né. E, especialmente quando é uma coisa que aconteceu há pouco tempo, né, onde a gente pode intervir da melhor maneira, porque ali durante o tempo, né, para a maioria das doenças, lesões, né, pessoa com sequela de AVC, pessoa que sofreu um traumatismo craniano, pessoa com paralisia facial. Recentemente, né, pós-lesão, existe um tempo, né, mais adequado para a intervenção, que é onde a pessoa tem, digamos que,
uma maior neuroplasticidade, uma maior capacidade de recuperação. E aí, o fisioterapeuta neurofuncional, né, através, como eu falei, do conhecimento do sistema nervoso, da avaliação fisioterapêutica neurofuncional e da intervenção, vai atuar de maneira que aquela pessoa potencialize, né, o grau de recuperação que ela tem, né? Porque a gente trabalha isso de maneira específica de acordo com essa queixa. Ah, tô com dificuldade de andar, então vou avaliar. Não, então, como é que tá essa pessoa? Como é que tá a força, a sensibilidade? Como é que tá o cognitivo dela, né? Então vamos intervir da melhor maneira e baseado em quê? Em evidências científicas, né? Bruno, o seguinte, eu acho interessante, você trazer essa explicação e você conseguir simplificar, né, para quem está em casa, porque o nosso público, pessoas que estão em casa, são pessoas de várias, faixas, né, várias faixas sociais, e aí o que é interessante é quem está em casa. Uma vez eu vi um caso de uma pessoa que ela chegou em casa e simplesmente abriu a geladeira, ela vinha de meu dia do trabalho. Chegou em casa, abriu a geladeira, recebeu lá aquele ar gelado e acabou tendo uma paralisia facial naquela hora. Ficou muito preocupada essa pessoa, e o que é interessante é que, tipo, um lado dela ficou todo torto, assim, quem está em casa e pode até ficar se identificando com o que eu estou falando aqui agora. Entrou um desespero: "E agora eu vou o que é que vai acontecer comigo?". Tipo, essa pessoa pode procurar um especialista como você para tentar fazer todo o procedimento? Sim, 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 né. A paralisia facial é uma coisa que acontece, né, com uma certa frequência, né, atendo alguns pacientes com isso que eu recebo, e é uma coisa que a gente merece também uma certa, né, atenção e urgência para esse tratamento de maneira rápida, né. A paralisia facial, ela é uma a gente chama de mononeuropatia. É o quê? Uma doença que afeta um nervo que vai aqui para o rosto, responsável pelos movimentos da nossa face, né. Controla esses músculos aqui que a gente tem nessas expressões, que a gente sorri, que a gente manda um beijo, que a gente, né, tem a nossa expressão facial. E quando esse nervo, né, tá, digamos que com essa lesão, né, ele meio que interrompe essa comunicação com os músculos do rosto, e aí faz com que ocorra essa flacidez, essa perca de movimento, não que é comum, que a pessoa fique com aquela assimetria, né, fique com um lado diferente do outro, né. Sim. O ângulo da boca fica puxado, o olho fica com a dificuldade de fechar. É importante que a gente entre com orientações, exercícios específicos, né, para esses casos, para que a gente consiga, né, restaurar o quê? A funcionalidade daquela pessoa, que ela consiga fechar o olho para dormir, fechar o olho durante o banho para não cair nada, irritar, que aquela pessoa consiga comer de maneira adequada, que coma sem vazar nada pelo canto da boca. Então, é justamente isso que eu venho dizendo, a gente não trata a doença, a gente trata, né, a queixa daquela pessoa, as consequências do que aquela lesão ou doença ocasionou. No caso de um AVC, uma pessoa aconteceu dela ter o AVC, aí uma família que está nos assistindo aqui agora, qual é o especialista que a gente deve procurar? Você, não é isso? E aí quais são os procedimentos hoje para uma pessoa que tem um AVC hoje? Aí ela vai, procura o fisioterapeuta, e aí como é que ela se procede? Quais são os procedimentos para isso? Então, né, aproveitar até para mandar essa mensagem, né, o AVC é uma das principais causas de morte hoje no mundo, né. Morte e incapacidade, porque muita gente acaba falecendo após o AVC, e das pessoas que sobrevivem, muitas ficam com algum nível de incapacidade, algum nível de deficiência, né. Então para essas pessoas é muito importante a reabilitação, né, para elas, né, conseguirem sanar essas sequelas funcionais, né, de locomoção, de realizar suas atividades, né, de autocuidado, atividades domésticas, né, é isso que chega pra gente principalmente, né. A principal angústia das pessoas é: "Eu não tô conseguindo fazer isso, eu queria voltar a fazer isso", né. E, especificamente o fisioterapeuta neurofuncional, ele é dentro da fisioterapia, o profissional mais indicado por isso, justamente por esse conhecimento, né, da fisiologia, do sistema nervoso, do funcionamento dessas complicações e de como tratar, né. Então, hoje, como eu já falei, eu atendo aqui no CR2 APAE, que recebe esse público, né, e também estou nesse espaço
neuroreabilita. E a partir daí a gente vai, inicialmente, avaliar, né, ver como é que tá essa pessoa, de fato, ver o que é que a gente consegue intervir para melhorar ali, para tratar especificamente essa queixa, né. E é muito importante que, ao perceber, né, sinais, né, de um possível AVC, a gente procure socorro o quanto antes, né. A boca tá com aquele canto mais assimétrico, né, a pessoa tá com a fala enrolada, tá percebendo que tá com um lado fraco, não espera, certo? A gente tem aqui o serviço, né, do SAMU, né, 192 o número, e percebendo uma complicação desse nível, né, na saúde, uma coisa que a gente tem que fazer é pedir logo socorro, né. Então quanto antes, melhor, e tratar essa pessoa de maneira adequada, quando tiver estabilizada, depois um alta, a gente já consegue iniciar a reabilitação. Olha só, pessoal, você que está em casa, nós estamos agora com o fisioterapeuta neurofuncional Bruno Bezerra, que está aqui conversando conosco no nosso Dica de Ouro. E aí, o que é interessante para vocês que estão acompanhando aqui é que eh, todas essas doenças que o Bruno está relatando aqui, elas são doenças que parecem ser normais no nosso meio, mas muitas vezes elas causam muita dúvida. As pessoas, às vezes, elas tentam dar um jeitinho brasileiro e não tem jeitinho brasileiro. Você tem que procurar um especialista, você tem que procurar alguém que consiga trazer uma orientação e assim você continuar a sua vida normalmente. Bruno, olha só, também dentro dessas doenças que foram falar dessas dificuldades, né, que esses diagnósticos diferentes que a gente acabou de falar, tem o Parkinson e tem o Alzheimer. E o que é interessante para quem está nos assistindo agora, tem para essas doenças recuperação, tanto para o Parkinson como para o Alzheimer? Então, essas 2 são doenças que a gente chama de neurodegenerativas, né. São doenças que causam, aos poucos, né, o desgaste do sistema nervoso e das nossas funções, né. Então, hoje em dia, né, ainda não se tem, digamos que uma cura para essas doenças, mas se tem tratamento para a gente tentar melhorar a qualidade de vida da pessoa, né, que convive com a doença de Parkinson e com o Alzheimer. Muito bem. Olha só, em relação ao tratamento que as pessoas elas vão percebendo, elas vão sendo diagnosticadas, como é que é feita essa avaliação? A pessoa chega lá, como é que quais são os procedimentos hoje que um especialista, um fisioterapeuta neurofuncional, ele procede? Uhum. Bem, como eu falei, tudo começa da queixa da pessoa, né. Tô com dificuldade de andar, não tô conseguindo, pegar direito nos meus utensílios, não tô conseguindo levar a mão à boca, não tô conseguindo levar a mão à cabeça. Então a gente parte do princípio da queixa, né. E aí a gente vê o que é que pode estar ocasionando essa dificuldade. É falta de força? Você não sente, o que tá pegando? Você, eh, tem falta de equilíbrio, né. Então a gente avalia cada coisa de maneira específica, com instrumentos específicos, né, e, identifica o que pode ser modificável e o que não, né. Tem a gente lida essas condições de saúde são questões, assim, até mais complexas, né, que muitas a gente não tem, assim, uma possibilidade real digamos assim, de cura, né. Porque são coisas complexas, né, um AVC. Se você tem um AVC, é muito complicado que você, fique se com a evolução do tratamento como era antes, né. A doença de Parkinson, como eu falei, era degenerativa, então aos poucos a pessoa vai perdendo a função, né. Então, a gente tenta, da maneira que consegue, essa recuperação, e nos casos que a gente não consegue uma recuperação completa, a gente tenta adaptar, né. Adaptar, a gente chama de compensação, né, adaptar o ambiente, dar alguma tecnologia para a pessoa ter o auxílio, por exemplo, tô a pessoa acontece tem Parkinson, né, cai muito, né, o que é que pode ajudar essa pessoa? Uma bengala, uma muleta, um andador? Então a gente trabalha o corpo, né, estruturas e funções do corpo, mas também traz adaptações para que a gente consiga, né, ao máximo, fazer com que aquela pessoa, né, volte a fazer o que ela
deixou de fazer ou volta a fazer melhor, né, por causa da doença ou lesão, que não está conseguindo mais, né. Então a gente tenta extrair ao máximo da pessoa, tratando tanto do que a gente consegue das estruturas e funções corporais, como também adaptando. Pronto, hoje um tratamento como esses que já foram citados, quanto tempo em média leva para a gente começar a ver um resultado? Porque ó, o pessoal chega lá e hoje todo mundo é imediatista, né. Então hoje a gente está na era do imediatismo. A gente não quer ouvir uma conversa por mais de tantos minutos, é tudo cronometrado. Então, geralmente um familiar leva alguém ou a pessoa procura ajuda e eu quero, um exemplo, que em uma semana eu tenha o resultado já de tal tratamento. Mas hoje, dentro da sua especialidade hoje, quanto em média vocês veem assim: "Rapaz, ó, o resultado chega em tanto tempo"? A resposta é depende, Depende, né? né, depende. Sim. Depende do caso, depende da condição de saúde, da lesão, do nível de comprometimento, né. Você vê que tem pessoas, por exemplo, que sofrem um AVC, ficam acamadas, e pessoas que sofrem um AVC ficam ali andando com a às vezes a gente consegue uma marcha até sem nenhum dispositivo auxiliar, né, ou às vezes com a bengala, com o andador, então depende, né. Mas a gente tem objetivos que podem ser alcançados a curto, longo e médio prazo, né. Por exemplo, coisas mais simples a gente consegue, a mudanças, né, com pacientes positivas, né, dentro de uma semana, mas tem também mudanças mais alterações mais complexas, ganhos mais complexos que a gente vai conseguir, em alguns meses, anos, né, porque a reabilitação, uma coisa que a gente precisa muito é intensidade, repetição, mudança de hábitos, né, não vai ser o terapeuta que vai, por exemplo, eu atendo você 2 vezes na semana, 1 hora, né. Então, em uma semana, você vai me ver 2 horas. Só que o resto da semana, contando que tem 24 horas, 24 vezes 7 menos 2. Esse tanto de horas você vai estar sozinho ou com sua família, né. Então, muito também depende, né, do engajamento da pessoa, dos hábitos da pessoa, eh, na proposta terapêutica, né. Então por isso que a resposta é depende, né. A gente vai ter ganhos a curto prazo, ganhos a médio e longo prazo, mas depende de uma série de fatores. Muito bem. Bruno, interessante, né? Ou você pode trazer um pequeno relato de uma história inspiradora. Quem está em casa está acompanhando agora aqui o nosso Dica de Ouro e até o pessoal, questão de identificação, diz assim, rapaz, isso aí me motiva. Por exemplo, dentro já do seu percurso, né? A sua vivência, você pode contar uma história para a gente, olha, isso aconteceu, era muito improvável e aí superou todas as expectativas. Uhum. Bem, dentro da minha jornada, né, profissional, eu me formei em 2018 na Facisa, né, e desde então fiz residência, mestrado, hoje estou no doutorado. E, né, também na assistência lá no CEA. E já, acompanhei uma série de casos, né, desde os mais simples aos mais complexos, né. Um relato que eu trago foi uma pessoa que eu atendi que ela era um goleiro, né, um goleiro que estava num clube grande de Natal, né, sofreu um acidente, infelizmente sofreu um acidente, né, e ele ficou tetraplégico, né. E inicialmente era uma pessoa que só, como é que eu posso dizer, só mexia do pescoço para cima, né, só a cabeça, praticamente. E, né, ao longo do acompanhamento, né, na terapia, na reabilitação, foi um processo bem interessante, bem bacana, né, que para o caso dele, para o tipo de lesão dele, para a intensidade de tratamento que ele tinha e que a gente participou, né, a gente conseguiu uma boa recuperação e muitos ganhos, né. Eh, Até o momento que eu acompanhei ele, né, era uma pessoa que conseguiu uma certa recuperação, que estava pelo menos, né, tocando uma cadeira de rodas, que estava em pé com a ajuda de algumas pessoas para tentar conseguir pelo menos uma marcha, andar dentro da sua casa. Então, para alguém que, quando eu conheci, só mexia a cabeça, é um ganho, assim, muito significativo, né. E acontece com muitas, muitas pessoas, né, que aquela coisa, diagnóstico não é destino, né. A gente tem que, investir em reabilitação,
a gente tem que, né, procurar bons profissionais, tem que se engajar também, né, fazer a sua parte, não só do profissional, que a gente pode conseguir ótimos resultados. Como eu falei, nessas condições, muitas vezes a gente tem que lidar com a possibilidade de não ser como era antes, né, mas da gente conseguir chegar ao máximo que a gente consegue. É só, pessoal, estamos conversando aqui com o fisioterapeuta neurofuncional Bruno Bezerra, tá trazendo muitas dicas de ouros aqui para você. E aí, nós queremos agora dizer, Bruno Bezerra, para todos que estão em casa, qual é a dica de ouro que você pode nos dar? Então, a dica de ouro é: caso você conheça, caso tenha na sua família, caso você, né, tenha alguma condição de saúde, né, doença ou lesão neurológica e você precise de reabilitação, precise de um especialista, precise de um atendimento individualizado para isso, né, procure a Neuroreabilita, né, que é o nosso espaço que fica na Avenida Presidente Getúlio Vargas, 220, né, mas a gente vai lhe receber, lhe acolher e lhe acompanhar, né, para tentar caminhar com você nesse processo de reabilitação e tentar fazer com que, né, a gente evolua, ganhe e tenha nossa funcionalidade e qualidade de vida da melhor maneira que a gente consegue. Também já queremos agradecer aqui pela sua participação, por você ter compartilhado seu conhecimento e tantas dicas aqui para quem está em casa. Muito obrigado aqui pela sua participação no nosso Dica de Ouro.